Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro do ano do Senhor de 2023. E o texto da liturgia desse dia é de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: "Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada." O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo." O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: "Eis o que o Senhor fez por mim nos dias que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública." Em primeiro lugar, eu quisera observar que haveria muito o que comentar desse texto. Mas aqui nós vamos nos ater a alguns elementos que eu julgo essencial, em detrimento de outros elementos que poderiam ser levados em consideração. Os eventos da história da salvação são históricos. Eles se realizam no limite de nossa história humana. O sincronismo histórico, isto é, identificar um evento do mistério de Deus no tempo em que ele se dá, situando
no tempo, lugar e cultura, esse sincronismo histórico é um dos traços característicos dos relatos da infância do Evangelho de Lucas. Ele visa situar, eu repito, o evento da salvação na história da humanidade, como vocês poderão notar logo no início do nosso tempo, ao vermos nos dias de Herodes, rei da Judéia. Portanto, situa, né, o anúncio do nascimento de João no tempo de Herodes, na Judéia propriamente dito. O anúncio do nascimento de João Batista é feito a Zacarias no templo de Jerusalém. Na apresentação dos pais de João, Lucas observa que ambos eram justos. Isto quer dizer que eles seguiam em tudo e de modo irrepreensível os mandamentos e os preceitos da lei de Deus. Lucas observa ainda que, embora justos, eles não tinham filhos. Observação importante essa. Justos, mas não tinham filhos. Importante porque, para o livro do Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 14, cuja leitura eu recomendo, a bênção dos filhos era a consequência do cumprimento irrepreensível dos mandamentos da lei do Senhor. Justos, mas sem filhos. Uma contradição? Podemos nos perguntar. Ou ainda, Deus não cumpre o que promete? O anúncio do anjo a Zacarias é a revelação da fidelidade de Deus. O que Deus diz ou promete, Ele cumpre a seu tempo. Não há contradição em Deus. A sua palavra vale. Tudo passa. A palavra de Deus, no entanto, permanece para sempre. Mesmo quando tudo parece fazer perder a esperança, como é para o nosso caso, a velhice de Zacarias e de Isabel e a esterilidade dessa última, Deus cumpre a sua promessa, pois para Ele nada é impossível. Uma bela lição para nós. Quando tudo parece estar perdido, manter a esperança, porque Deus permanece sempre fiel e Deus cumpre o que promete, não no nosso tempo, mas a seu tempo. Manter a esperança quando tudo parece perdido. A mudez de Zacarias não é somente sinal de sua incredulidade. Ele pergunta ao anjo Gabriel: como eu terei certeza disso, uma vez que, ele era velho, a sua esposa também, e além disso ela era estéril. Queria ter certeza. A mudez de Zacarias não é somente o sinal de sua incredulidade, mas para o povo que o aguardava do lado de fora do santuário, será e foi um sinal da intervenção e da revelação de Deus. Nosso texto diz: quando Zacarias saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Nós falávamos ontem, temos falado noutras ocasiões a respeito, eu repito hoje, é necessário bem interpretar os sinais da presença de Deus entre nós,
os sinais da presença de Deus em nós. O sinal não é evidente, ele requer a interpretação. Mas é preciso, antes de interpretar corretamente o sinal, reconhecer que há sinal. Para o povo que aguardava Zacarias do lado de fora, a mudez de Zacarias foi o sinal de uma revelação de Deus, da qual esse mesmo povo, mais tarde, será beneficiado. Que Deus abençoe a todos e nos dê a graça de podermos estar atentos aos sinais de Deus na nossa história, na nossa vida pessoal e na nossa vida eclesial, na nossa vida em sociedade. Que Deus nos conceda a graça de podermos estar atentos aos seus sinais, não é? No mundo inteiro, através de tantas mediações, para acolher o sinal. O sinal sempre precisa de interpretação, mas antes disso, o sinal precisa ser reconhecido como tal. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.